A semana de tremores e ondas de calor em Israel. Um terremoto, uma onda de calor e terremoto no Shabat. Isso aqui traz alusão ao que Yeshua disse em Mateus 24, que óbvio já se cumpriu, que ele fala o seguinte: vocês devem orar e vigiar para que a vossa fuga não seja no Shabat e nem no inverno. Isso já se cumpriu. Mas essas profecias de Yeshua ecoa através dos dias de hoje como um alerta para aqueles que guardam o Shabat e obedecem seus mandamentos. A semana de tremores e ondas de calor em Israel. Um terremoto, uma onda de calor e o que os sábios dizem sobre ambos. Israel passou os últimos dias entre dois tipos de perturbações naturais. Uma onda de calor assolou o país durante o Shabat, ou seja, o Shabat que se passou. Um terremoto com epicentro no Egito sacudiu casas de Bet-Sheba a Jerusalém 2 dias depois. Na madrugada de segunda-feira, que passou agora, um terremoto atingiu uma região de cerca de 40 quilômetros ao norte de Suez. Quando fala sobre norte aqui, é sobre Gevurá. Na madrugada de segunda-feira, um terremoto atingiu a região a cerca de 40 quilômetros ao norte de Suez. Norte. Fala sobre Gevurá. Ao norte de Suez, no Egito, a uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros. As imediações variaram entre as agências de monitoramento, algo comum nas primeiras horas após o terremoto. O Instituto Nacional de Pesquisa de Astronomia Geofísica do Egito inicialmente registrou a magnitude de 5,2, que é um terremoto que já dá para sacudir a Terra, revisando posteriormente para 5,5, 5,6. O GFZ da Alemanha registrou magnitude 5,4, o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O SGS registrou 5,0. Um alerta enviado a dispositivo Android em celulares em Israel reportou magnitude de 5,9. O tremor acordou moradores de todo o Cairo e chegou até a El Arish, perto da fronteira com Gaza. Em Israel, pessoas relataram tê-lo sentido em Berseba, perto de Jerusalém, ao redor do Mar Morto, com alertas de emergência disparando em alguns telefones. Tremores também foram registrados do outro lado da fronteira, na Jordânia. Preste bem atenção, porque o terremoto aqui traz alusão a uma profecia messiânica. O ministro da Saúde do Egito, Khaled Abdel Ghaffar, ordenou a ativação dos planos de respostas de emergência. Ou seja, o ministro de Saúde do Egito ordenou a ativação dos planos de emergências em todo o país e instruiu as equipes de ambulância a estarem em alerta máximo. 3 famílias foram evacuadas de um prédio com sinais de desabamento, no bairro de Rod al-Farg, no Cairo, e a Cruz Vermelha egípcia foi acionada para um desabamento de uma varanda perto do epicentro, em Suez. O Ministério da Saúde do Egito relatou um único ferido em todo o país. O Instituto de Pesquisa afirmou não ter relatos de vítimas ou danos materiais além desse. Ou seja, teve um terremoto no Egito que fez a terra tremer em Israel. E os nossos sábios atribuem esse terremoto para uma profecia messiânica. Já vou ler aqui para vocês. Olha só. Terremotos fortes ainda são raros no Egito. O mais mortal da história, que aconteceu no Egito recente do país, ocorreu em outubro de 1992. E nessa época eu tinha 6, 7 anos.
Um terremoto de magnitude 5,8, com o epicentro próximo ao Cairo, que tirou a vida de mais de 500 pessoas e deixou milhares de desabrigados. O Comando de Defesa Civil de Israel informou que o terremoto de segunda-feira teve origem na Península do Sinai, que não há indícios de novas atividades sísmicas. O terremoto aí passou na Península do Sinai, onde as duas Luhot, as duas tábuas da lei, foram reveladas a Moshe Rabbeinu. Em abril passado, moradores de toda a região do norte de Israel, incluindo Krayot, Acre, Nahaira ou Nahariá, e comunidades em toda a Alta e Galileia Ocidental, relataram fortes tremores que sacudiram móveis e paredes por vários segundos. O terremoto teve magnitude de 4,5 e o epicentro no sul do Líbano, entre Tiro e Sidom, lugares bíblicos, próximo à fronteira com Israel. O terremoto ocorreu logo após uma onda de calor implacável que se instalou no país a partir do Shabat. Olha aqui, gente. Terremoto no Shabat. Terremoto no Shabat. Isso aqui traz alusão ao que Yeshua disse em Mateus 24, que óbvio já se cumpriu, que ele fala o seguinte: vocês devem orar e vigiar para que a vossa fuga não seja no Shabat e nem no inverno. Isso já se cumpriu. Mas essas profecias de Yeshua ecoam através dos dias de hoje como um alerta para aqueles que guardam o Shabat e obedecem seus mandamentos. No Shabat, um dia em que os judeus guardam o Shabat, Israel para, exceto grupo de policiais, na área da saúde, enfim. Tem muita gente que acha que em Israel para tudo. De fato, em Israel tudo para no dia de Shabat. Porém, existe um conceito de pikuah nefesh, ou seja, o valor pela vida. Tem muitos médicos de plantão em Israel, bombeiros, tem policiais de plantão em Israel por causa dessa mitzvah do pikuah nefesh, ou seja, o valor da vida. O terremoto ocorreu logo após uma onda de calor implacável que se instalou no país a partir do Shabat, como eu falei para vocês aqui na matéria. Enquanto Sodoma e Kfar Nahum, as margens do Mar da Galileia, registraram 43,6 graus, gente, na manhã de domingo. Olha isso, 43 graus,6 na manhã de domingo às 9 da manhã. As temperaturas em Sodoma já haviam subido para 35,5 graus, com previsão mínimas à casa dos 40 tarde. O Serviço de Meteorologia de Israel emitiu um alerta de calor extremo, abrangendo o Vale do Jordão em toda a região leste do país, de Eliat e Metular, além das partes da Galileia e das colinas de Golã. O restante do país permaneceu sob alertas mais modernos, com temperaturas geralmente abaixo de 35. 35 já é muito calor, pessoal. Mesmo em seu pico, a onda de calor ficou vários graus abaixo dos recordes sazonais de Israel, que já ultrapassaram os 49 graus. Gente, isso aqui é 49 graus. Esperava-se que as temperaturas retornassem aos níveis normais para a época na terça-feira. O calor chegou em um momento em que partes da Europa e do leste asiático registram suas próprias temperaturas extremas nesse verão. Parte de um padrão mais amplo que os cientistas atribuem às mudanças climáticas causada pela ação humana. Isso aqui é uma cortina de fumaça, mas é claro também que
Paulo escreveu isso aos Romanos, parece que é capítulo 8, sobre o Hevel Machia, de que a natureza também gemeria por causa do pecado, das averot e as transgressões e iniquidade da humanidade. Os nossos sábios vão falar sobre esses eventos climáticos, terremotos e os passos do Messias. Terremotos e os passos do Messias. Olha o que os nossos sábios dizem. As fontes judaicas tratam os terremotos como algo mais do que um evento geológico. Olha só, as fontes judaicas tratam os terremotos como algo mais do que um evento geológico. Este é um tema que vale a pena retornar, considerando a frequência com que a região sentiu o chão tremer somente neste ano. A ligação bíblica mais clara entre terremotos e o fim dos tempos em Zacarias, que descreve o dia em que os pés do Messias se firmarão no próprio Monte das Oliveiras, que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que fica defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será finido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá ali um vale muito grande. Zacarias capítulo 14, versículo de número 4. Olha o que a matéria está falando sobre esses acontecimentos atuais, ligando as profecias que estão na Bíblia, Zacarias 14, enfim, várias passagens que falam sobre esses eventos naturais, traz uma ligação aí com também o Hevel Machia, as dores de parto do Machia. E o que é interessante, que me chamou a atenção nessa matéria, é que esse terremoto aconteceu em um Shabat, em um dia em que Israel para, o povo judeu para, e a terra tremeu em Israel em um Shabat. Ezequiel situa um terremoto comparável no clímax da guerra de Gog e Magog, o confronto final que os profetas associam à redenção. Porque no meu zelo e no fogo da minha ira falei, certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Olha aí. Não estou dizendo que esse terremoto que aconteceu no sábado, que fez Israel tremer, tem uma ligação com essa profecia. Ezequiel 38:19. Ageu relaciona um abalo das nações diretamente à glória de um futuro templo. Olha aqui. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez mais, daqui a pouco farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Ageu, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. O Talmud, no Tratado de Berahot, também aborda terremotos diretamente em uma passagem que discute a bênção recitada ao sentir. Ou seja, o Talmud nos orienta a recitar uma brahá quando acontece um terremoto. Os sábios debateram o que realmente causa um tremor de terra. Entre as explicações oferecidas, o rabino ou Rav Kantina ensinou que um terremoto ocorre quando Deus se lembra de seus filhos sofrendo no exílio entre as nações e deixa cair lágrimas no grande mar. O som disso por si sacode a terra. Olha que interessante. O rabino, o Rav Kitna, que é um dos grandes sábios do Talmud, ensinou que um terremoto ocorre quando Deus se lembra de seus filhos, sofrendo no exílio entre as nações e deixa cair suas lágrimas num grande mar. O som disso por si só sacode a terra. Outros sábios na mesma passagem oferecem causas diferentes, mas o fio condutor entre quase todas elas liga o tremor da terra diretamente à relação de Deus com o sofrimento de Israel e sua eventual redenção, e não ao acaso geológico. Essa perspectiva explica precisamente por que os terremotos aparecem nas listas tradicionais de Rikvot Meshirah, ou seja, os passos do Machia ou do Messias. As perturbações que os sábios ensinaram que marcariam era
a imediatamente anterior à redenção, ou seja, a era imediatamente anterior à redenção. O único terremoto por si não prova nada, mas um ano, ou seja, que já sentiu um tremor perto da fronteira libanesa em abril, e um segundo que se estendeu do Sinai até o coração do país em agosto, sobreposto a uma onda de calor que assola a mesma região, temperaturas que se aproximam de extremos históricos, é o tipo de padrão que a tradição judaica pede que seus leitores que observem em vez de descartarem com mera ocorrência de fenômenos climáticos e geológico. O próprio solo, nessa interpretação, não está separado da história que se desenrola em cima dele. Ou seja, a matéria está dizendo o seguinte, que esses terremotos, calor extremo que está acontecendo em Israel, não é para os estudantes de profecia descartá-los, pois isso é um sinal para ficarmos atentos, né, como sinais, não como fenômenos climáticos, mas como sinais que marcariam a era imediatamente anterior à redenção. Ou seja, estamos muito próximo aí de um grande acontecimento profético. Vou ficando por aqui, Deus abençoe sua vida e até a próxima. Amo vocês e que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.